Caro camarada secretário-geral, presidente do PS Açores, estimados amigos e amigas, deputados do Grupo Parlamentar do PS na Assembleia da República, na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, convidados, os nossos colaboradores que nos prestam apoio nestas jornadas, todos agradeço a vossa presença, saudando em especial a presença do António Costa e do Vasco Cordeiro, que dão o sentido que mais desejamos à realização destas jornadas parlamentares, hoje, neste dia e neste lugar. Não é a primeira vez que realizamos jornadas parlamentares nos Açores, mas é uma altura em que o fazemos com especial significado de atualidade e com especial significado temático. De atualidade porque, precisamente nesta data, comemoramos o 40º aniversário das primeiras eleições regionais, que é, como quem diz, o 40º aniversário do regime de autogoverno dos Açores. De atualidade porque estamos a menos de 4 meses de uma eleição para a Assembleia Legislativa Regional, a 11ª, desde que foi instituída a autonomia na Constituição da República, numa região onde a estabilidade política e o cumprimento das legislaturas foram sempre geometricamente respeitadas, testemunhando desta forma a maioridade democrática com que assumimos nos Açores o regime autonómico. Desta eleição, porque todos fazemos força pela vitória de que o PS Açores se tem mostrado merecedor, nós estamos convencidos também que a autonomia, os Açores e o conjunto do país serão reforçados. Fazemos, por isso, votos para que o PS tenha mais votos nas próximas eleições. Estas jornadas são também umas jornadas com uma forte significação temática. Desde logo porque não assumimos este evento como uma simples formalidade pré-eleitoral ou como um projeto mediático. Tornámo-lo um exercício de aproximação dos nossos deputados nacionais, dos deputados de todo o país, à realidade açoriana, à realidade autonómica, por amostragem das 4 ilhas visitadas e dos temas propostos à discussão que hoje nos animarão ao longo de todo o dia nos debates que teremos neste Centro Cultural e de Congressos. Também ele um símbolo da renovação que o Partido Socialista empreendeu na sua governação nos Açores. Tomamos nestes dias contacto com militantes e com autarcas socialistas, com personalidades e quadros técnicos de vários setores, com o funcionamento do Parlamento, com o que se fazem instituições científicas ou de investigação, como a Universidade dos Açores ou o Departamento de Oceanografia e Pescas, com investimentos portuários, com investimentos tecnológicos, com infraestruturas aeroportuárias, com dimensões resultantes dos acordos internacionais a que o nosso país e a nossa região estão vinculados, com empresas de vários ramos de atividade, com áreas produtivas e culturais, inclusive classificadas como património da humanidade, e até com festividades a decorrer em várias ilhas. Continuaremos hoje aprofundando temas que, sendo discutidos nos Açores, são no local privilegiado para o fazer. A economia do mar, o turismo, a agricultura e a sua própria contextualização europeia. Do mar, considerando o contributo maior dos Açores com a maior área da nossa zona económica exclusiva. Do turismo e da agricultura, com áreas de potencial produtivo e excelência reconhecidas. Todos sabemos
que a governação é sempre uma obra incompleta. Ora, porque o tempo é por vezes mais veloz do que os ritmos de concretização das medidas a concretizar, ora, porque a realidade altera a previsão ou orientação anteriormente assumidas. Todavia, a obra açoriana, em autonomia e em integração europeia, e em particular o resultado da governação socialista, mudou intensamente e para melhor o arquipélago, que havia sido condenado ao longo dos séculos a uma proscrição dolorosa e muitas vezes, ou a maior parte das vezes, solitária. Basta pensarmos que os Açores, em 1974, como aliás a Madeira, eram as regiões mais atrasadas de um país que já era o país mais atrasado da Europa. Os Açores tinham uma taxa de mortalidade infantil de quase 50 por mil, uma taxa de frequência do ensino preparatório e secundário que não chegava aos 20%, não havia ensino superior em ambos os arquipélagos, só 1/4 das habitações nos Açores tinham luz, água canalizada e casa de banho, e o número de médicos por habitante era 4 vezes menos do que no continente, com a agravante da dispersão territorial arquipelágica. Os Açores tinham pouco mais de 40% face à média do PIB nacional, o que contrasta bem com os seus atuais 95%. A Madeira, por sua vez, não estava melhor. Isso mesmo foi denunciado na Assembleia Constituinte, quando se mencionou a miserável e dramática situação de inúmeras famílias madeirenses que viviam em furnas cavadas nas rochas. Eram esses os resultados das chamadas ilhas adjacentes, tratadas justamente como adjacências do país. Não é infundado nem imodesto o PS salientar os resultados determinantes da sua governação regional ao longo deste período autonómico em que marcou a liderança de governo nestes últimos 20 anos. Nestes últimos 30 anos de integração europeia, passamos da região mais pobre e menos desenvolvida da Europa para patamares intermédios nesse ranking. Mas, e é justo fazê-lo, sublinhe-se que na última metade deste período de integração europeia, entre 2000 e 2014, inteiramente coincidente com a governação açoriana do Partido Socialista, e mesmo apesar dos efeitos brutais da crise financeira e económica internacional e nacional, nós verificamos, por exemplo, que os Açores foram a região do país com o maior crescimento médio anual do PIB per capita, uma média de 3,6% ao ano. A região autónoma dos Açores foi, aliás, a região portuguesa que nesse período mais convergiu com a média nacional, deixando para trás, aliás, no PIB per capita, regiões como o Norte, como o Centro e como a região do Alentejo. Também a média de crescimento real do PIB em volume foi, no mesmo período de governação do PS Açores, de 1% nos Açores contra 0,1% em Portugal. Ou seja, um crescimento 10 vezes superior ao da média nacional. Também no que se refere ao rendimento médio disponível das famílias por habitante, os Açores e Lisboa foram, mas Lisboa nunca é novidade, os Açores e Lisboa foram as únicas regiões do país com variação anual positiva em relação à média da União Europeia. Em muitas áreas,
nos Açores persistem dificuldades, sobretudo considerando os nossos pontos de partida e, sobretudo, em alguns indicadores, em áreas relevantes, como, por exemplo, no sistema educativo. Mas é justamente por isso que importa continuar a fazer o que ainda não foi feito, fazer melhor o que precisa de assim ser feito e fazer de forma diferente o que necessita de ser mudado. É para isso que os açorianos e todos nós que aqui estamos contamos com a vitória do Partido Socialista. O PS Açores sempre deu um bom exemplo ao PS Nacional. Mudou sempre antes de ser mudado. E assim continua a fazer. Temos também uma fundada esperança e um grande empenhamento na missão em que estamos envolvidos neste tempo, que é um tempo de desafios para o nosso país, de desafios para a Europa que queremos e para a Europa onde queremos continuar a estar. Uma Europa abalada por múltiplas indefinições, equívocos, bloqueios, tornados ainda mais complexos com o referendo no Reino Unido, que só importam remover se acentuando o sentido comunitário que infelizmente parece afastado da atual cultura política europeia. Na verdade, aquém e para além desse referendo, os tempos europeus que vivemos são preocupantes, em especial para os que defendem uma Europa democrática, uma Europa forte, uma Europa esclarecida e uma Europa interlocutora mundial. Os tempos são efetivamente inquietantes, geográfica, política e socialmente fragmentada como está a Europa, com crescimento económico anémico, com desemprego persistentemente elevado, com déficits e dívidas também elas elevadas, com desigualdades sociais e territoriais e assimetrias económicas crescentes, com uma tendência para a desqualificação da Europa social, com uma crise na frente humanitária, como ficou evidenciado no caso particular dos refugiados, com recrudescimentos nacionalistas, com a progressão social ou sociopolítica dos extremismos, com a demonstração de instituições fracas e sem sustentação democrática reconhecida, com o adiamento na cooperação, por exemplo, no eixo transatlântico, com a incapacidade na gestão de dossiês comuns, como, por exemplo, a leste com a Rússia, com insuficiências de coordenação na frente do terrorismo, com a descoordenação e preponderância de uma política orçamental desfavorável ao crescimento e desfavorável à convergência, com falhas conhecidas e comprometedoras na zona euro, com a falta de iniciativa no combate à evasão fiscal e a offshores não colaborantes, onde se alojam, como se sabe, milhões e milhões de euros que tanta fazem falta ao apoio, ao investimento e ao crescimento na União Europeia. Não foi bom que vencesse o não à Europa, provavelmente para o Reino Unido, como se já vai evidenciando a pouco e pouco na opinião pública, como para a União Europeia. Estou convencido, aliás, que os cidadãos britânicos, desde o pequeno agricultor inglês que procurará o cofinanciamento a um projeto, aos que estacionam na praça financeira, aos que trabalham nos centros de investigação, às universidades, ao simples turista, descobrirão a breve trecho que o caminho era exatamente o inverso. O pior é que nos podem induzir num mau caminho para além do Reino Unido. Os resultados mostram, sem dúvida, que esta Europa não satisfaz
os cidadãos em geral, por razões diferentes, é certo. Por exemplo, para uns, a União Europeia a mais, para outros, a União Europeia a menos. Mas há realidades e percepções conjunturais que parecem falar mais alto no momento de irracionalidade que envolvem decisões como as decisões referendárias ou o anúncio da sua intenção. Na verdade, a União Europeia muda nos planos da legitimidade democrática da sua governação e nos planos económico e social e da equidade e da coesão territorial, ou os cidadãos procurarão, a pouco e pouco, por todo o lado, alternativas por mais arriscadas e desconhecidas nos seus efeitos que sejam. Sempre alternativas tendencialmente extremistas à direita ou à esquerda. Oxalá que sobressaltos como os provocados por este referendo no Reino Unido agitem a consciência de uma mudança europeia e que essa mudança nos deixe mais perto daquilo que me parece essencial e me parece que deve, por parte do PS, também assim ser considerado, no sentido do reforço de um poder político europeu, democrático, forte, esclarecido, que torna a União competitiva e uma interlocutora válida no plano internacional. A Europa que nós temos está visivelmente a enfraquecer e sussurrará se não se retificarem essas suas atuais tendências. Já o disse em circunstâncias anteriores, a União Europeia não terminou, mas terá que recomeçar, reformulando quer a sua arquitetura interna, quer a sua relação externa, desde os aspectos de mercado aos aspectos de segurança. Há que encontrar um novo ponto de partida para a reconstrução da União Política e Económica Europeia. Se não a quisermos ver destruída no curto prazo e fragmentada na sua atual configuração. Parece-me, sem dúvida, que a União Europeia precisa mais de integração e não mais de exceções. Necessita de mais compromisso e não de menos contribuições, sejam elas financeiras ou de mercado. Carece de mais dimensão social e não de bloqueios à cidadania plena e comum. Nenhuma outra consequência que não seja nessa perspectiva pode ser saudada pelo PS e útil no futuro da União a que pertencemos e que queremos fazer perdurar e aprofundar. Termino, caras e caros camaradas, voltando a agradecer a presença do nosso Secretário-Geral e Primeiro-Ministro, do nosso Presidente do PS Açores e Presidente do Governo Regional, e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reforçando e reafirmando o nosso compromisso, o de continuar a trabalhar para cumprir a esperança que protagonizamos no governo do país e o de consolidarmos a nossa cooperação com as forças políticas e sociais em geral e, em especial, com os nossos aliados partidários, reforçando a estabilidade política que conquistamos para o país. Por outras palavras, o nosso compromisso é tão simples como aquele que os cidadãos esperariam de partidos de boa-fé, o de cumprir o nosso programa e o de cumprir os acordos que celebramos com os nossos parceiros sociais e políticos. É esse o sentido das tarefas a que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se entrega no dia-a-dia do Parlamento. Nós não devemos nem queremos ignorar as dificuldades com que nos confrontamos e as realidades com que nos envolvem. Os últimos resultados do ano passado, ainda na governação anterior, mostraram todas as nossas fragilidades ou as fragilidades essenciais do país agravadas. O setor financeiro viu agravar-se sem intervenção todas as suas enfermidades,
como vai sendo sucessivamente constatado. A economia estagnou no segundo semestre e o investimento foi negativo no último trimestre de 2015. A dívida aumentou e a meta do déficit não foi cumprida. Da governação dos últimos 4 anos, o melhor que se pode dizer é que a emenda foi pior do que o soneto. O que já não estava bem, mal ficou. O que estava incerto, pior se tornou. É o caminho inverso que nós temos que fazer. Essa é que é a reversão útil e indispensável que temos que fazer no nosso país. Os resultados deste ano mostram que esse caminho é difícil e que está a ser difícil inverter alguns desses indicadores, agravados pelos contextos europeu e internacional e de outras economias de referência. Mas estamos convencidos e empenhados em superar esses desafios, tanto mais que em outras áreas os sucessos já são reconhecidos, como, por exemplo, o demonstram os resultados da execução orçamental deste primeiro trimestre, que são positivos e que são prometedores. Demos prioridade à recuperação de rendimentos e de mínimos sociais e à aprovação de documentos estruturantes, como o Plano Nacional de Reformas ou como o Programa de Estabilidade. Estamos empenhados em inverter a desaceleração do investimento, em conter o aumento dos endividamentos público e privado, mantendo-os ou reconduzindo-os a um nível de maior sustentabilidade e apoiar os bons investimentos e, em particular, as boas empresas. É preciso ter um grande envolvimento no setor financeiro, fazendo com um apurado sentido do interesse nacional e da função que ao Estado cabe na regulação económica e financeira, fomentando a transparência, fomentando a confiança e, em especial, no mais complexo dossiê com que hoje o Governo se confronta da Caixa Geral de Depósitos, pugnando também, a propósito, por um novo impulso e um novo sentido de rigor e de acompanhamento por parte dos reguladores. É fundamental o empenhamento que o Governo está a revelar na recapitalização das nossas empresas, sem mais endividamento, no acompanhamento das suas dificuldades e na simplificação e na redução dos seus custos de contexto. Estaremos, evidentemente, os deputados socialistas, ao lado do Governo e certamente com o apoio dos partidos que se envolvem neste tempo de mudança para vencer estes desafios. Os deputados do PS estão com humildade, mas com entusiasmo empenhados naquilo que fazem. Sabem que são necessários ao Governo. Sabem que têm que estar envolvidos numa concertação parlamentar ativa e numa concertação parlamentar atenta, que, no entanto, em nenhum caso pode ir contra o nosso programa ou contra os nossos valores. Sabemos que temos que ser fiéis aos nossos compromissos e úteis ao nosso país. É isso que dá sentido ao exercício e à continuidade do nosso mandato. É por isso e para isso que aqui estamos. Obrigado.